queridos irmãos, queridas irmãs da Paróquia Sagrada Família. Hoje é domingo, é o dia do Senhor, é o dia de proclamarmos a nossa fé nos testemunhos dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Pois muito bem, então vamos ouvir o Evangelho que relata sobre a fé de Pedro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: o que dizem os homens que eu sou? Uns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és Jeremias ou algum dos profetas que ressuscitou. Então Jesus disse: e vós, o que dizeis que eu sou? Simão Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí então Jesus lhe respondeu: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um homem que te disse isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-la. Vou te dar as chaves do reino dos céus, e tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligares na terra também será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje é a festa da solenidade dos dois apóstolos, São Pedro e São Paulo. Pedro foi esse homem, então, que no Evangelho de hoje dá o testemunho, testemunhando que Jesus é o Filho de Deus, o Filho que veio nos salvar. E Pedro diz essa palavra por quê? Porque convivendo com Jesus, vendo os milagres que Jesus fazia, curando as pessoas, libertando dos males, ele só pode dar esse testemunho. A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Então Jesus, reconhecendo que Pedro faz esse testemunho, essa profissão de fé, lhe coloca no primado dos apóstolos, como aquele que deve chefiar a igreja. Então, por esse testemunho, eu te darei as chaves do reino dos céus. Significa aqui, queridos irmãos, que Jesus não deu chave nenhuma, mas é um testemunho espiritual, é um testemunho de fé. Dar a chave significa confiar naquele que pode cuidar do reino, que pode cuidar da casa de Deus, que é a igreja. Por isso aqui é simbólico o que Jesus está falando. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Eu colocarei sobre você a minha confiança, o meu testemunho que você respondeu. Então Pedro é escolhido para guiar a igreja nascente, logo após a ressurreição de Jesus. Também hoje, queridos irmãos, gostaríamos de falar de São Paulo. São Paulo não conviveu com Jesus. São Paulo se converteu anos depois da morte de Jesus, quando perseguindo a igreja, porque São Paulo era fariseu, era judeu e muito zeloso pelo judaísmo, passou a perseguir os cristãos. Mas no caminho de Damasco, Paulo cai do cavalo e aí então ele se converte, pede o batismo a Barnabé, um outro discípulo da igreja. E aí então Barnabé acolhe São Paulo e apresenta ele à comunidade dos apóstolos de Jesus. E São Paulo então dá um testemunho de fé. Pedro e Paulo, nos últimos anos de suas vidas, estiveram juntos em Roma, aonde Pedro foi evangelizar, catequizar os romanos. E ali então é construído sua igreja, construído o Vaticano, a igreja que hoje está presente no mundo, em cima do túmulo de São Pedro, para dar os testemunhos. Como hoje no Evangelho, eu te farei hoje pescador de homens, e tu és aquele que deve edificar a igreja. Então Pedro assume a rocha, assume o alicerce, humildemente sendo o alicerce para fundamento da nossa fé.
a fé que nós professamos em Cristo. Pedro é esse alicerce, Pedro é essa rocha que está construído a igreja, o templo espiritual, da onde Jesus disse: eu te darei as chaves da minha igreja, eu te darei as chaves do reino dos céus. Então, logo em seguida, tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. É a profissão da igreja, aonde nós confessamos nossos pecados para a igreja. A igreja, através do sacerdote, nos perdoa, que pela igreja, nós somos perdoados dos nossos pecados. Então, Pedro e Paulo, Pedro teve um destino, de morrer crucificado de cabeça para baixo, e São Paulo, então, tendo a cabeça decapitada. Por isso que na imagem de São Paulo apóstolo ele carrega a espada. A espada é o testemunho dele, da sua missão, da sua entrega ao reino do Senhor. E hoje nós celebramos também o dia do Papa, porque como Pedro conduziu a igreja naquele início, dificuldades muitas, perseguição, não vacilou a sua fé, mesmo tendo dificuldades, ele soube testemunhar. Testemunhar é o martírio, derramar o seu sangue por amor à igreja. Que nós possamos nesse dia de hoje rezar pelo Papa Francisco, pedir a graça para o nosso bispo Dom Vicente, que conduza com amor e carinho a igreja particular de Jundiaí. Amém.